Olá, meu nome é Ana Caroline e junto com a Sabrina Kelly eu vou apresentar o caso 3 da equipe 7. Bem, o paciente de 68 anos encontra-se internada há 1 mês e 16 dias e ela apresenta hipertensão arterial, insuficiência renal crônica, broncopneumonia e aneurisma aorto-abdominal. O controle vital do dia 18 de 5 de 2007 é pressão arterial sentada 130 por 70, pressão arterial em pé 140 por 80, pulso 66 BPM e ela se encontra orientada, acamada, dispneica, com uso de catéter de 2 litros de oxigênio, descorada, hidratada, aceitando dieta alimentar e também mantendo um catéter de Shelley SCD com hemodiálise. No exame físico, verificou-se a cabeça, o pescoço, o couro cabeludo íntegro, se ele estava limpo, uso de prótese dentária superior ou inferior, higiene adequada, língua sabugosa, lesão esbranquiçada em região médio buço maxilar, ausência de glândulos cervical e entre várias outras coisas que foi verificada no exame físico. O sistema cardiovascular possui bulhas normais fonéticas com terceira bulha, ictus cordes visíveis, ausência de engurgitamento jugular e no sistema respiratório, a expansibilidade pulmonar está simétrica e murmúrios vesiculares positivos. E no sistema gastrointestinal, o abdômen está globuloso, flácido, a palpação superficial indolor e ruídos diminuídos. Já o sistema urorenal está sem anormalidades e sem CVD, com controle urinário de 24 horas. Já o sistema genitor e produtor, a vida sexual está inativa e no sistema locomotor, o MMS com edemas, hematomas e equimoses pela punção venosa e MMI sem edema, boa perfusão periférica com ausência de locomoção. Medidas antropométricas está 1,59 de altura, peso de 71,800 gramas, o IMC da pessoa está de 22,6 e o perímetro abdominal de 104. Já o perímetro braquial está de 30 e o perímetro poliplético está de 36. Bem, agora eu vou falar as perguntas do caso 3. E a primeira pergunta é os problemas da enfermagem. Os problemas da enfermagem da paciente é a hipertensão arterial, a insuficiência renal crônica, a broncopneumonia e a aneurisma aorto-abdominal. Agora, a segunda questão é a fisiopatologia das doenças que a paciente tem e também os sinais e sintomas dessa doença. A primeira doença que vamos falar é sobre a hipertensão arterial. Então, qual é a fisiopatologia da hipertensão? Ela é influenciada por componentes genéticos, ambientais, hormonais, vasculares e neurais. A PA, que é a pressão arterial, é determinada pelo produto do débito cardíaco e também pela resistência vascular periférica. Esses dois são regulados pelos mecanismos neurais, hormonais, vasculares e genéticos.
Então, logo, a hipertensão arterial ela pode ser desenvolvida por qualquer um desses mecanismos que eu falei agora há pouco. Já os sinais da hipertensão arterial é dor de cabeça, zumbido no ouvido, falta de ar, visão borrada, dor no peito e entre outros. Agora eu vou falar sobre a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica acontece pois há uma perda progressiva da função dos rins, da função renal. Ela acontece por causa da deteriorização e da destruição dos néfrons que fazem parte dos rins. Quando o paciente perde essa função de eliminar toxinas, eliminar líquidos do seu corpo, é preciso fazer um tratamento para voltar à sua função renal, substituir a sua função renal. Ela é definida pela diminuição do ritmo da filtração glomerular, abaixo de 60 ml por minuto. Para a paciente ser considerada com insuficiência renal crônica, é preciso ela estar 3 meses com isso. Aumento do volume da urina, cor escura da urina, olhos inchados, vômitos, dor a urinar e também ela vai estar com pressão arterial alta. Agora eu vou falar sobre a broncopneumonia. A broncopneumonia é uma infecção de rápida instalação que atinge as vias aéreas do paciente e que faz com que o ar não chegue nos pulmões e nem nos brônquios. Os sinais e sintomas são falta de ar, cansaço, tosse com catarro, febre alta, entre vários outros. Agora eu vou falar sobre o aneurisma da aorta abdominal. O aneurisma da aorta abdominal é a dilatação segmentada da espessura da aorta abdominal superior. A fisiopatologia do aneurisma aorta abdominal se classifica em 4 alterações, que são elas: a infiltração da parede do vaso por linfócitos e macrófagos, a destruição de elastina e colágeno nas camadas médias e adventícias por proteases, a perda de células de músculo liso com afinamento e a neovascularização. O aneurisma aorto-abdominal ele pode crescer sem sintomas, mas com o passar do tempo que ele vai crescendo, ele vai apresentando sintomas como uma pulsação no umbigo e dores nas costas, nas lombar. De acordo com os termos grifados, explique cada um deles. A dispneia. Dispneia tem como definição a percepção da inabilidade da respiração, a famosa falta de ar. O cateter Schiller é utilizado temporariamente para a realização de hemodiálise, quando o paciente tem urgência em iniciar as sessões e ainda não está definido a via definitiva para a realização. Hemodiálise. A hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina filtra o sangue e limpa, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento retira do corpo os resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Sabugosa. É uma massa composta de células descamadas da boca, bactéria, muco de saliva e restos de alimento, que aderem à superfície da língua, geralmente como sintoma de certas doenças. A terceira bulha é um ruído protodiastólico de baixa frequência, que se origina da vibração da parede ventricular, distendido pela corrente sanguínea, que penetra na cavidade durante o enchimento ventricular rápido. Ajustamento jugular é dado importante que deve ser avaliado por pacientes portadores de insuficiência cardíaca. A distensão das veias jugulares traduz alteração de pressão e volume dentro do átrio direito,
local onde desembocam as veias cavas superiores e inferiores. Abdômen globoso. Quando possui forma de globo, normalmente é uma condição causada por uma miríade de doenças. Uma obstrução intestinal pode causar um abdômen globoso. Inchaços causados por acúmulo de líquidos entre diversos tecidos e cavidades. Ictus cordis é a pulsação do ápice do coração. Deve-se investigar a localização, extensão, mobilidade e intensidade e tipo de impulsão, ritmo e frequência. A localização pode variar de acordo com o biotipo do paciente. Sintomas da equimose é o extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos da pele que se rompem formando uma área de cor roxa. E normalmente está relacionado a traumas, contusões ou efeito colateral de algum medicamento, por exemplo. Quais os cuidados de enfermagem? Aconselhar o paciente a fazer atividade física, seguir dieta e tomar medicamentos na hora certa. Monitorar os sinais vitais durante a hemodiálise, monitorar a resposta do paciente ao tratamento, administração dos medicamentos, ficar atento aos sinais de ruptura do aneurisma, monitorar os sinais vitais de 15 a 15 minutos, ficar atento na pressão arterial e frequência cardíaca, explicar os procedimentos ao paciente, regular o volume do oxigênio de acordo com a prescrição médica. O processo de hemodiálise e os seus cuidados. É um procedimento através do qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que um rim doente não pode fazer. O procedimento retira do corpo resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Seus cuidados são explicar ao cliente o procedimento a ser realizado, fazer a asepsia do local de conexão da extensão entre a máquina e o paciente, verificar a pressão arterial a cada 15 minutos durante todo o procedimento e observar a frequência.